Todos, né? Bom dia a todos. Hoje a aula da hemato e da hemoterapia, elas serão juntas, né? E nós vamos falar de anemia hemolítica autoimune, tratamento clínico e hemoterápico. E óbvio, nisso de tratamento, a gente vai, além de fazer diagnóstico diferencial, ver que são entidades, apesar de tudo estar dizendo que a anemia hemolítica autoimune são entidades clínicas diferentes, desde a origem até fisiopatologia de destruição, tá? Então, o que é uma anemia hemolítica autoimune, né? Ô, Primeira Melka, coisa. só ainda não tá em modo apresentação e nem tá passando os slides. Ah, tá, eu já sei o que está acontecendo. Eu não sei porque o meu computador eu tenho que pôr no modo leitura. Vê se agora tá, acho que sim, né? Agora tá. Tá. Então, o que é anemia hemolítica autoimune? A primeira coisa que a gente tem que ter é o diagnóstico de hemólise, né? Então, hemólise é quando eu tenho essa destruição eritrocitária acelerada, que vai ser no sistema retículo endotelial do baço ou do fígado, tá? Independente do que seja, a gente vai ter a destruição, os sítios de destruição aqui. Nesse caso, para eu chamar de autoimune, e por que ocorre a anemia, né? É que essa destruição até é tão acelerada que a medula óssea ela não consegue compensar. Nós, o tempo todo, a senescência da hemácia ela é feita no baço e no fígado, só que isso é de maneira compensada, né? Nesse caso, não. É tão acelerada que aí a medula óssea não consegue compensar e por ter essa destruição tão acelerada, então, eu tenho perdas, né? E por isso vai ocorrer a anemia. E por que nós chamamos ela de autoimune? Por conta que isso aqui, né? Esse quadro aqui, ele vai ser mediado por hemácias sensibilizadas por autoanticorpo ou complemento. Deixando bem claro que essa hemácia, ela é dirigida contra os nossos próprios antígenos, tá? Por isso que ela é chamada de autoimune, tá? E é essa velocidade de destruição aqui que vai determinar a gravidade. Quer dizer, se eu tenho uma destruição eritrocitária tão intensa, a medula óssea ela não vai acordar assim. Então, eu vou ter anemia muito grave. Então, quando eu tenho uma destruição que a gente chama de fulminante, a gente vai ter inícios de diagnóstico com pacientes extremamente graves, tá? Que é o que acontece no nosso serviço. Todos chegam com anemia extremamente grave. Quando a gente fala em anemia hemolítica autoimune, a gente tem que ter alguns conceitos básicos, né? Incidência anual de 1 a 3 casos para cada 100 mil indivíduos. Isso faz com que a gente classifique ela como uma doença rara, tá? Por ser uma doença rara, é óbvio que eu vou ter evidências científicas limitadas. Nos últimos 10 anos, nós tivemos poucas produções de estudos randomizados, mas começamos a ter, tá? Mas mesmo assim, por ser uma doença rara, sempre vai ser com um número limitado de casos, o que às vezes não gera uma evidência científica forte, tá? Então, nós vamos ter série de casos. E por incrível que pareça, no Brasil, apesar de a gente já ter bem definido quais as primeiras e segundas opções terapêuticas, no Brasil não há tratamento licenciado para anemia hemolítica autoimune. Isso dificulta a vida da gente, principalmente quem só faz trabalho SUS, que a gente sabe o que precisa para esse paciente, mas nem sempre a gente consegue, vai depender da boa vontade da diretoria do local onde você está atuando. Além do que, também em muitos serviços privados está acontecendo alguns movimentos de ter limitação de liberação de algumas drogas, tá? Tudo isso por quê? Porque na bula não vai estar. Óbvio, se eu não tive trabalho randomizado e se não existe consenso brasileiro, a bula ela vai estar. Não é para tratar anemia hemolítica autoimune, é para tratar outra coisa. Então, a gente não consegue, com isso, né, conseguir oferecer o melhor para o paciente. Por quê? Porque todo tratamento que a gente conhece, mesmo aquele que é determinado como primeira ou segunda opção, ele é off-label, ou seja, está fora da bula. Então, como que é o diagnóstico de anemia hemolítica autoimune? A gente tem que, desculpa o pleonasmo, mas a gente não pode inverter as coisas, a gente tem que começar pelo início, tá?
Então, assim, como que acontece? Chegou um paciente com anemia icterícia no pronto-socorro, ou uma anemia muito grave, mesmo que ele não tenha icterícia clínica, você vai primeiro confirmar que essa anemia é uma anemia hemolítica, tá? Então, eu vou ter hemograma, certo? Onde eu vou diferenciar essa anemia. Eu vou ter reticulócitos, DHL e bilirrubina indireta aumentada com a aptoglobina diminuída. A gente tem que aprender a ter o hábito, porque assim, no nosso serviço antes não era disponível a aptoglobina. Então, a gente tem que ter o hábito de pedir a aptoglobina, que de todos esses testes aqui, o que melhor dá o diagnóstico de anemia hemolítica é a aptoglobina, tá? É o que vai estar alterado em todos. Reticulócitos, DHL, bilirrubina indireta, nem sempre vai estar aumentado, tá? E no esfregaço de sangue periférico, você vai ver que as hemácias elas estão fragmentadas e por ela perderem só parte da membrana, elas assumem a forma de esferócito, tá? Nós não vamos ter aqui esquizócito, é só hemácia redonda em vez de ser elíptica, tá? E aí, tive isso aqui, bom, então agora eu confirmei, eu estou diante de uma anemia hemolítica autoimune, e aí eu vou pedir os testes imunohematológicos, tanto o teste de antiglobulina direta, quanto o teste de antiglobulina indireta, ou PAI, como vocês queiram dizer. Por quê? Porque esses testes vai permitir, por incrível que pareça, não pelos exames complementares, mas esse teste aqui vai me permitir diferenciar quem é quem. E eu diferenciando, vocês vão ver que são doenças completamente diferentes, eu vou poder tratar corretamente essa doença, tá? Então, aqui, né, nós temos a classificação. Eu vou falar detalhadamente de cada uma dessas, aqui a anemia hemolítica quente, tá? Isso aqui é a classificação imunohematológica delas. Ela é provocada por uma IgG, as anemias hemolíticas a frio, tanto a primária como a secundária, elas são provocadas por IgM, tá? Só que na secundária, quando é secundária doenças infecciosas, ela é policlonal, e secundária a cânceres, ela vai ser oncológicas, né? Ela vai ser monoclonal. A CAD, a gente aprendeu a chamar popularmente de CAD, mas poderia ser DAC, que é doença de aglutininas a frio, que é uma doença monoclonal, que é provocada também por um IgM monoclonal. A hemoglobinúria paroxística a frio, que a gente não vai ver, só acontece em criança, e a mista, que é quando eu tenho IgM e IgG. Diagnósticos diferentes, tratamentos diferentes, tá? E aqui eu tenho uma fisiopatologia delas. Eu tenho várias maneiras que vou ter simplesmente a quebra, tá, do sistema imunológico, né, em vários pontos, quer dizer, não é simplesmente, eu tenho um antígeno que ele foi reconhecido como no-self, e aí esse antígeno reconhecido como no-self, eu comecei a produzir autoanticorpo. Seria muito simples se a gente tivesse uma causa pontual, porque a gente agiria apenas nessa causa pontual, tá? Eu vou ter desde deficiências primárias da medula, que a gente fala, eu vou ter também alterações nesses antígenos eritrocitários, como antígenos que estão lá escondidos na membrana eritrocitária, eles se tornam evidentes, e óbvio, isso aqui, que é onde a maioria das vezes a gente consegue agir, eu vou ter alterações no estado imunológico do paciente, naquela resposta TH1, TH2. Seja a quente ou a frio, tá? Eu vou ter o quê? Aqui eu vou ter um IgG sensibilizando, produzir esse autoanticorpo, com base nisso aqui, eu vou ter um IgG produzindo contra os meus próprios antígenos eritrocitários, essa IgG geralmente ela é policlonal, tá? E ela vai sensibilizar minhas hemácias, e na anemia hemolítica quente ela vai ter a sua fagocitose por hemólise extravascular a nível de sistema retículo endotelial de baço, tá? Aqui na anemia hemolítica fria, eu tenho uma IgM que vai ativar o sistema complemento. A IgG também pode ativar o sistema complemento, mas não tão fortemente quanto a IgM. Ativei o sistema complemento a partir de C1, tá? Eu vou ter o quê? Esse C1 e o C3, ele vai até C3, desculpa, e aí, então, esse C3 clivado, tá? Ele vai sensibilizar as minhas hemácias do mesmo jeito que a IgG. Só que onde é que eu tenho um receptor para C3?
no fígado. Então, eu vou ter uma hemólise extravascular, só que no fígado e não no baço. Por isso que a gente diz aqui já começa o tratamento diferencial. Parece a mesma coisa, o resultado é idêntico, porque nas duas eu vou ter o quê? Hemólise extravascular. Só que aqui a hemólise extravascular é no fígado a partir do IgM que ativou fortemente o sistema complemento. Aqui a hemólise vascular é no baço a partir de um IgG que pode ou não ativar o sistema complemento, tá? Em algum momento eu posso ter hemólise intravascular? Posso, tanto em uma quanto na outra, tá? Então, principalmente nas anemias hemolíticas a frio, quando aquele ativação da IgM ela está muito potente, posso ter como resultado hemólise intravascular, o que vai piorar o caso, ou então na anemia hemolítica mista. E é aquela coisa, gente, é o que eu sempre falo, uma IgG só, ela não faz verão, tá? Mas se eu tenho várias IgG sensibilizando minha hemácia, eu posso sim também ativar o complemento até o MAC. Aí eu vou ter aquele quadro bem grave mesmo e bem dramático, tá? Oi. Tá. E aí o tratamento, certo? A gente tem que ter duas coisas em mente: tratamento hemoterápico e tratamento medicamentoso. Gente, eles são casadinhos, tá? Igual lagosta. A vida é eterna, os dois estão juntos. O que a gente tem que ter em mente? Tratamento hemoterápico, ele é de suporte para que esse prédio não caia. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que no tratamento hemoterápico eu vou manter o paciente vivo, porque o tratamento medicamentoso, ele vai fazer efeito às vezes em 24 horas, vai. Só que, infelizmente, o paciente, ele não, às vezes, não tem 24 horas para fazer efeito. Então, o que eu faço? Eu suporto esse prédio com tratamento hemoterápico e aí eu vou fazer o tratamento medicamentoso para, sim, dar estabilidade e ficar tudo bonitinho. Então, aqui é só suporte para que a casa não caia. E aqui você tem um tratamento definitivo para que o paciente não precise mais. Geralmente, o tratamento hemoterápico, na maioria das vezes, é feito só no diagnóstico. Muitos poucos pacientes eu preciso estar repetindo tratamentos hemoterápicos, tá? E aí, assim, tratamento hemoterápico, aquela coisa, eu preciso de tempo. Tratamento medicamentoso é aquilo que é o tratamento definitivo. E aí, quando vocês falam em tratamento hemoterápico, vocês só pensam em transfusão, mas não está só baseado nisso, tá? Tratamento hemoterápico na anemia hemolítica autoimune, todos o objetivo é o quê? Ganhar tempo, às vezes até mesmo profilaxia, tá? Eu vou fazer o quê? Transfusão de hemocomponentes, então a transfusão, óbvio, é o principal. Eu vou fazer infusão de hemoderivados, é óbvio que para só alguns casos, não são para todos, que é a imunoglobulina humana. Sim, na urgência ela vai me ajudar, tá? E para alguns casos eu também vou ter indicação de aférese. E o tratamento medicamentoso, a gente está baseado nisso, tudo vai depender do diagnóstico. Corticosteroides, rituximab, esplenectomia, imunossupressores, e nós temos hoje várias drogas emergentes que, felizmente, estão atuando bem em alguns tipos de anemia hemolítica, tá? E aí, para isso, para saber onde que eu vou agir cada um, eu vou precisar, de novo, voltar aquele quadrinho diagnóstico e definir o que eu tenho. Gente, são poucas doenças que o diagnóstico, geralmente, eu aponto ali na bancada. São poucas, por um teste que é tão simples, de 1950, na verdade, do início do século XX, né? Que é o teste de Cumbis. A maioria eu defino o diagnóstico ali, eu já saio dali dizendo, olha, é a frio, é a quente, vamos fazer isso, vamos fazer... Não preciso de medula, não preciso... Óbvio que depois eu vou precisar, mas o diagnóstico de definir se é frio ou quente é simplesmente ali na bancada com um teste muito simples, tá? E aí a gente chega no primeiro tratamento hemoterápico como suporte. E quando que eu vou transfundir anemia hemolítica autoimune? A gente tem que parar de pensar o seguinte: eu só vou transfundir anemia hemolítica autoimune quando meu paciente estiver em risco de vida. Se a gente chega nesse ponto, a gente está fazendo errado, porque eu não vou poder transfundir esse paciente do jeito que eu quero transfundir. Então, eu vou transfundir esse paciente antes dele entrar em emergência, bem antes. É aquele paciente que eu vou estar acompanhando de perto, gente. Como sei que é uma transfusão delicada,
é óbvio que aqui eu vou parar para pensar se meu paciente realmente toma sangue, que é o que a gente deveria fazer em qualquer paciente com anemia. Ele realmente está precisando de sangue? Na anemia hemolítica autoimune, a gente faz isso não porque vai piorar o prognóstico do paciente, pelo contrário, eu vou evitar que ele morra. A gente faz isso porque é difícil de transfundir esse paciente. Mas a gente deveria tratar igual a gente trata qualquer anemia. Eu vou transfundir se meu paciente tem sintomas importantes que realmente digam que ele precisa de transfusão. Tá? Então, eu vou ter que ter essa definição bem equilibrada. Para isso, é importante só sintomatologia? Não, claro que não. Tá? Resposta terapêutica rápida, eu tenho que pensar. Gente, na anemia hemolítica quente, a maioria dos pacientes, eles param de hemolizar imediatamente, que é o que eu quero que aconteça, tá? Em 24 horas eu parei de hemolizar para depois começar a subir a minha hemoglobina. Então, o paciente, ele não vai ladeira abaixo, se ele... E a maioria acontece isso. Ele vai de ladeira acima. Então, eu tenho uma resposta terapêutica rápida. Então, se meu paciente está super estável, está assintomático, eu não tenho por que correr com essa transfusão, tá? Por isso, esse equilíbrio. E, óbvio, também, as dificuldades no preparo, que eu disse que a gente pensa bastante. E outra coisa, além da sintomatologia de dificuldades no preparo, você tem que ver doenças de base do paciente. Por exemplo, eu tenho um paciente que tolera anemia muito bem de 4, 5, só que 4 eu acho a anemia bem perigosa, né? Mas eu tenho um paciente que simplesmente com 7,5 de HB, ele faz angina. Então, esse paciente eu não posso esperar ele chegar a 7,5. Quando ele faz anemia hemolítica, que a hemoglobina dele está próxima a 7,5, eu já tenho que começar a transfundi-lo e não deixar ele anginar para poder transfundi-lo, porque uma angina, se for prolongada aquela hipoxemia, a gente sabe que vai resultar em infarto, tá? Então, aqui eu tenho, como eu disse, são poucos trials, quando que os pacientes, que as pessoas lá fora estão transfundindo anemia hemolítica autoimune. Esse trabalho ele é antigo, mas eu gosto muito dele, é de 2014. O grupo italiano é o grupo que mais estuda anemias hemolíticas. Então, assim, 75% aliás, 25% dos pacientes deles precisaram transfundir, desses 308, em torno de 115. Desses que transfundiram, 75 tinha hemoglobina menor que 6 e 25 tinha hemoglobina entre 6 a 8. De novo, o que estava definindo aqui? O estado clínico do paciente. Nesse pequeno grupo aqui eram 39 pacientes, todos transfundiram com hemoglobina menor que 8. Nesse grupo aqui, que é um grupo lá da Índia, eles transfundiram apenas pacientes extremamente graves. E aqui também eram 20 pacientes, todos transfundiram com hemoglobina menor que 8. Gente, quando a gente olha a definição de gravidade de anemia, na anemia hemolítica autoimune, todos consideram anemia grave abaixo de 8 e anemia muito grave quando essa hemoglobina está abaixo de 6. Tá? Aqui eu tenho um trabalho chinês, né? Com 450 pacientes, e o que eles viram, né? Óbvio, todos os pacientes que estavam com hemoglobina abaixo de 3, né? Eles transfundiram, entre 3 e 6, quase todos transfundiram, entre 6 e 8, a metade, e acima de 9, a minoria transfundiu, tá? E aí, quando a gente fala também em indicação, nisso foi um estudo francês também, foi realizado só em pacientes, tipo assim, eles chegaram no pronto-socorro e eles foram para a UTI. E o que eles viram nesses pacientes, né? Que o número de transfusão, né, foi o que fez, aqui nós tivemos os pacientes que morreram e aqui os 54 que sobreviveram, tá? E o que deu significância estatística nos que morreram? Os que morreram, eles precisaram de mais transfusões do que os que sobreviveram. Provavelmente, né, não dá para a gente dizer isso, mas a gente pode inferir o quê? Que esses pacientes que morreram, talvez não tenha sido a transfusão em si que fizeram com que eles tivessem uma gravidade, e sim o estado era tão grave que eles precisaram fazer aquela transfusão repetidamente. Tá? E aí, essas são as dificuldades da transfusão na anemia hemolítica autoimune, a meia curta das hemácias transfundidas, tá?
Porque toda hemácia que você vai dar, ela vai ter aqueles antígenos incomuns, aqueles antígenos escondidos, vai ser sensibilizado pela imunoglobulina, e aí a gente vai ter o mesmo resultado. As dificuldades no teste, para a gente do banco de sangue, é extremamente difícil compatibilizar, seria muito fácil se a gente conseguisse sequenciar os sistemas sanguíneos completos de todos, e aí eu apertar um botãozinho do computador e sair do outro lado uma bolsinha geneticamente compatível, mas não é isso que a gente tem na realidade, tá? E mesmo em serviços de altíssima complexidade, a gente não vai ter o botãozinho que eu vou ter uma hemácia geneticamente compatível, até porque quanto mais grupos sanguíneos eu tenho que compatibilizar, mais difícil é achar essa bolsa, tá? E como o autoanticorpo ele tem como característica fechar o que a gente diz, fechar painel, o anticorpo fica escondido no meio do alto. Então, acaba sendo uma transfusão de risco para quem? Para pacientes que já sofreram algum tipo de sensibilização. Porque, além da hemólise pelo autoanticorpo, eu posso ter uma piora do quadro clínico por uma reação hemolítica aguda, que às vezes vai se confundir, o pessoal acha que é só gravidade da anemia hemolítica autoimune, quando na verdade o paciente está fazendo anemia hemolítica autoimune e uma reação transfusional aguda, tá? Então, aqui, né, por isso que a gente, fraciona as hemácias, tá? Porque o quê? O nosso organismo, ele tem que imaginar que eu não aumentei esse volume eritrocitário de uma vez. Porque se eu aumentar de uma vez e puser o meu paciente nessa curva, eu vou ter uma destruição exponencial de hemácia, tá? E no nosso serviço a gente vê bem isso. Eu já fiz levantamento de pacientes que a gente precisava transfundir em emergência, ou seja, eu fazia uma transfusão rápida, né? Você punha esse paciente nesse ponto da curva, ou você tinha um incremento zero de hemoglobina, ou você às vezes tinha até decremento de hemoglobina. Já quando você deixa esse paciente nessa fase aqui da curva, você consegue ter um incremento de hemoglobina muito semelhante ao que você vai ter na população geral sem autoanticorpo, tá? Dificuldades nos testes. Gente, a anemia hemolítica quente é extremamente difícil. A anemia hemolítica frio, ela é fácil de você transfundir, porque é fácil de eu tirar a influência desse anticorpo a frio. E aqui, presença de halo-anticorpo. Assim, hoje, na literatura, o nosso temor de halo-anticorpo é a anemia falciforme, tá? Só que eu tenho alguns trabalhos com anemia hemolítica autoimune. Óbvio, a anemia hemolítica autoimune, o paciente também é inflamado, igual a anemia falciforme. Então, eu tenho alguns trabalhos que mostram que a presença de halo-anticorpo e anemia hemolítica autoimune chega a valores semelhantes ao da anemia falciforme, tá? E dos pacientes com anemia falciforme, de cada 2 que você transfunde, um vai ter halo-anticorpo. E aqui, muitos trabalhos, eu tenho valores muito próximos disso. Então, se o paciente já teve contato com hemácias prévias, hemácias de outros doadores, sim, eu vou ter que pesquisar halo-anticorpo para poder oferecer o sangue mais fácil para esse paciente, tá? Aí aqui nós temos o conceito de anemia hemolítica quente, tá? São aquelas anemias produzidas por anticorpos a quente, ou seja, são anticorpos que reagem a 37 graus, que é a nossa temperatura corpórea, certo? Então, sensibilizei essas hemácias, tá, com o anticorpo, eu vou ter a fagocitose a nível de baço, como a gente já falou, tá? E esse anticorpo aqui, ele vai reagir com a minha hemácia, com a hemácia, reage com todas as hemácias, esse é o padrão. Quando a gente vê aqui nesse quadrinho, né, então eu tenho uma imunoglobulina do tipo IgG, o meu TAD, se eu estou num local mais simples, gente, isso é possível diagnóstico. Estou lá em Itapecerica da Serra, na agência transfusional do Hospitalzinho de Itapecerica da Serra, eu posso dar esse diagnóstico, tá? Por um simples TAD, em que o poli vai dar positivo, o TAD IgG vai dar negativo, podendo estar ou não associada a complemento, porque eu posso ter ativação do sistema complemento, e até mesmo a outras imunoglobulinas, como IgM e IgA. Isso é bem mais raro, tá? Esse anticorpo, ele é pontual, ele não tem amplitude térmica. Eu tirei ele de 37 graus, a frio ele não vai reagir, a 34 ele não vai reagir. Simplesmente é 37, tá? Óbvio que eu não vou fazer titulação a 4 graus. O eluato, que é eu tirar esse anticorpo e reagir com hemácias de painel para poder identificar que ele vai reagir, vai dar o quê? Ele reage com todas as hemácias, que é isso que eu sempre venho falando na aula, tá?
E aí aqui eu tenho um tratamento. Isso aqui, gente, foi o tratamento estabelecido por um consenso, tá? Foi feito com muitos especialistas e foi feito lá na Itália, tá? Tem gente aqui dos Estados Unidos, até gente da Itália também. Então, como primeira linha nesse consenso, por dificuldades ainda que a gente segue, tá? A gente vai introduzir a prednisona associada ou não ao rituximab, já em primeira linha, tá? Depois a gente vai discutir um pouquinho isso aqui. Tive ou não resposta, aí sim, se eu não tive resposta, não tem mais o que discutir, rituximab é a droga de segunda linha, tá? Tive falência e eu vou poder seguir esse caminho, que é desde a esplenectomia até imunossupressor. E aí, falhou de novo? Aí eu vou manter o meu paciente em imunossupressão crônica ou em baixas doses crônicas de corticoide, tá? Lembrar que corticoide é uma droga que eu introduzo e ela deve ser retirada. Se depois de 4 meses eu considero 4 meses, tá? No consenso está de 3 a 6. O meu paciente, eu não consigo retirar aquele corticoide, é falência. Falência de tratamento, e aí eu tenho que repensar o que eu vou fazer, tá? E aí, assim, rituximab. Como eu já disse, o rituximab hoje é o carro-chefe fora a prednisona, da imunoglobulina, sendo que você vai tratar, né, vai associar a prednisona. O que a gente tem em mente quando eu falo em anemia hemolítica quente? A minha função na anemia hemolítica quente não é causar depressão de linfócito B e, com isso, diminuir minha produção de imunoglobulina. Quando eu estou falando de tratamento de anemia hemolítica quente, eu estou falando em tratar sistema imunológico, tá? Então, é só imunomodular. Por isso que a gente tem esses 3 esquemas aqui que eu posso utilizar de anemia na anemia hemolítica quente. Eu posso utilizar 375 por metro quadrado, tá? Por 4 semanas, parou. Eu posso utilizar, isso aqui a gente faz muito na anemia hemolítica quente secundária ao lúpus, 1 grama a cada 15 dias, tá? 2 gramas no total, dá uma dose muito semelhante a esse primeiro, tá? Por quê? Porque todos os tratamentos para lúpus, eles acabam utilizando esse tipo aqui de consenso, tá? Ou a gente pode utilizar isso aqui, 100 miligramas dose fixa, não é por metro quadrado. O paciente, ele tem 100 quilos ou ele tem 50, eu vou usar 100. O que a gente tem que ver isso, gente? Eu posso usar sobras desse paciente, porque eu tenho um frasco de 500 miligramas, eu vou usar 675, me sobrou, dá para eu incluir. Essa dose, ela foi muito utilizada na Itália e depois ela foi sendo difundida na China, Estados Unidos, México e no Brasil. Aqui, nós temos vários pacientes tratados com essa dose e ela é tão eficiente quanto essa dose de 375, tá? Já tem trabalhos, meta-análises, eu vou mostrar isso aqui. Por que essa dose funciona? Conceito: anemia hemolítica quente, eu vou imunomodular, eu não vou depletar linfócito B. Então, funciona por quê? Porque eu aumento os meus linfócitos Tregs. E na anemia hemolítica autoimune, eu vou ter diminuição de Tregs. Se eu aumento, eu provoco essa inibição. Então, eu consigo, desculpa, voltando, eu consigo tratar. Eu não preciso, os meus linfócitos não é uma doença linfoproliferativa, os meus linfócitos estão em número normais. Então, eu não preciso fazer essa depressão do linfócito B lá, eu vou ter linfócito de 2, a não ser que eu seja um LCA, a gente já está falando de outra coisa, tá? Então, eu não preciso tratar, deprimir a minha população normal de linfócitos B, tá? E em combinação com corticosteroides e outras drogas com mecanismo de ação diferentes, a gente vai ter belíssimos resultados, tá? Gente, isso aqui foi publicado em 2019, após, isso aqui é do grupo italiano, tá? Após 20 anos de anemia hemolítica, desculpa, após 10 anos. E o que é que eu tenho aqui para vocês? Eu acho que vocês veem eu sempre escrevendo GG mais isso e GG para aquilo. Por quê? Não adianta eu oferecer baixa dose de rituximab para mista, porque eu sei que o quê? Que meu resultado vai durar 2 meses, tá? Ou para CAD mesmo, que eu sei que esse resultado vai durar 2 anos, certo? Agora, quando eu tenho anemia hemolítica quente com complemento, anemia hemolítica quente com IgG sozinho, mais em torno de 60% a 70% dos pacientes, após 10 anos, não é que eu estou mantendo isso, tá? Só aquelas 4 dosezinhas iniciais, eles ficaram sem recidiva,
tá? Então, esses pacientes, 60%, 70% dos pacientes ficaram sem recidiva com a dose de 100 miligramas, tá? E aí, esse aqui, ali eu estava explicando para vocês a dose de rituximab baixa, que é o que a gente utiliza no SUS, porque é muito econômica, então não tem por que gastar, e além de ser muito menos tóxica também do que a dose cheia, tá? E aqui eu trouxe mostrando esses trabalhos, é óbvio que isso vai acontecer, de trabalhos que mostram que o rituximab em segunda linha, desculpa, em primeira linha, já o paciente entrou, vou tratá-lo com rituximab de cara. O que a gente percebe, tá? A gente tem 2 trabalhos. Nos 2, os pacientes, 80%, ó, os pacientes que trataram só com... Lembrando, gente, o placebo aqui, tá? É corticoide, sozinho. Corticoide sozinho mais sorinho. E aqui é rituximab mais corticoide. Então, nos 2 trabalhos, o placebo sempre estava usando corticoide, que ninguém vai deixar ninguém morrer com anemia hemolítica autoimune. Nos 2 trabalhos, os pacientes que utilizaram, óbvio, rituximab em primeira linha, os pacientes 80% não recaem, enquanto os pacientes que utilizaram só corticoide, a maioria, né, em torno, ó, aqui abaixo de 30, mais ou menos 30% que mantém a resposta, aqui em torno de 40% que vai manter a resposta. Então, por que a gente já não utiliza rituximab em primeira linha de cara? Eu acho que dificilmente alguém vai liberar rituximab em primeira linha, tá? Então, tem as questões econômicas. E 2, se eu tenho pacientes que saem só com corticoide, por que eu vou fazer rituximab já em primeira linha, tá? Mas aí eu vou para o meu segundo adendo. Tem pacientes que eu já faço rituximab, sim, claramente de primeira linha. Que pacientes são esses? Só posso dizer para vocês, todos os pacientes que chegam no Hospital São Paulo, eu faria rituximab em primeira linha. Infelizmente, eu não tenho isso. É o seguinte, todos os trabalhos, vários trabalhos, e o nossa corte também, tem demonstrado o quê? Que pacientes com hemoglobina abaixo de 6, isso é um valor preditivo de recaída. Então, se eu sei que hemoglobinas muito baixas, meu paciente vai recair, não sou eu, é o meu grupo italiano, por que então não utilizar a primeira linha naqueles pacientes que já entram com hemoglobina extremamente baixa, tá? É o que eu digo para vocês, às vezes você não consegue, mas seria, resumindo esses 2 trabalhos, né? Seria a indicação clara de quando eu utilizar rituximab em primeira linha. Pacientes que entram no seu serviço com hemoglobina extremamente baixa. Por quê? Porque hemoglobina baixa é fator de recaída, fator de risco, tá? Ok? Falhou? E aí eu tenho imunossupressão ou esplenectomia, tá? A esplenectomia, ela me dá uma remissão completa de 55% a 70%. E eu vou dizer mais a vocês, no SUS, em pacientes jovens, às vezes é o que a gente tem para fazer. Gente, eu tenho muitos pacientes que estão há mais, vou dizer de 10 anos, sem recair, porque foi esplenectomizado. Como que fica difícil você tomar essa decisão? Em pacientes idosos e com comorbidade, será que vale a pena você estar submetendo esse paciente aos riscos que tem uma esplenectomia, que não só é o risco de infecção, mas o risco cirúrgico também, não só é o risco de trombose, mas o risco cirúrgico também? Então, é quando a gente deve se questionar, tá? Mas em pacientes jovens, sim, ainda é a terapia de terceira linha, tá? Fugimos da esplenectomia, aí a gente vai para imunossupressores, e aí a gente tem a lambança da lambança da lambança. O que eu vou usar de imunossupressão? Não tem isso definido. Eu tenho experiência com azatioprina, com micofenolato, com ciclosporina, com ciclofosfamida. Aí, ciclofosfamida eu tenho o oral e endovenoso, tá? Então, eu tenho várias pequenas séries de 6 casos. Infelizmente, as pessoas publicam muito pouco, porque os números são muito pequenos quando eu chego isso aqui. Então, a maior experiência hoje ainda é com a azatioprina, tá? E aí, gente, o que a gente observa? Pacientes com esplenectomias, muitos curam, tá? Muitos curam após a esplenectomia, inclusive com negativação do TAD. Óbvio que você vai acompanhar esse paciente. Por que isso muito cura? Vocês imaginam, ó, eu tirei o baço, aquele anticorpo que estava sensibilizando a minha hemácia, ele continua sendo produzido, a minha hemácia vai ficar saturada. Ele pode para o fígado? Pode, mas na maioria das vezes vai ficar saturada. Aí eu vou ter aquele efeito negativo, certo? Eu aviso para o meu linfócito B, ó,
para, porque eu já estou saturada, não tem mais onde ter esse anticorpo. Então, com o tempo, essa saturação vai fazer com que realmente o meu linfócito B pare de produzir autoanticorpo, e aí, assim, você vai ter a cura de anemia hemolítica autoimune. Então, é o que explicaria a cura em muitos casos, tá? E eu posso dizer que no nosso ambulatório, eu devo ter bastante paciente que fez esplenectomia que se encaixa nisso aqui. Por isso que eu digo, esplenectomia é sim ainda uma boa opção terapêutica naqueles pacientes que recaíram várias vezes, você precisou fazer várias vezes o rituximab e que eles mantêm essa recaída. Então, pensar ainda na esplenectomia, tá? E aí, aqui eu tenho as novas terapias. Gente, muitos aqui foram lançados, não deu certo, você achava, nossa, isso é perfeito, não vai dar certo. Foi o caso do fosfatinib, tá? Eu vou mostrar depois no slide mais na frente. Bortezomib e ibrutinib, ele é feito para outras doenças, mas pelo efeito, seu efeito de ser um anticorpo monoclonal, eles acabam funcionando, tá? Nós temos bloqueador de complemento, certo? Que também tem efeito na anemia hemolítica quente. E aqui no Brasil, nós hoje estamos com um bloqueador de FC neonatal, também sendo estudado para ver se tem efeito, tá? Então, são essas drogas aqui que elas podem ser utilizadas na anemia hemolítica quente. E, óbvio, gente, a eritropoetina que a gente utiliza não como droga-alvo, mas como, vamos dizer, como tratamento adjuvante e que também tem bons resultados. E a gente começou a utilizar a eritropoetina baseado, óbvio, no Eltrombopag, né? Então, a gente pensou no mecanismo de ação semelhante, tá? E aqui eu tenho alguns resultados, certo? Ó, o fosfatinib foi utilizado em 19 pacientes, mas só 7 desses a 19 apresentaram resposta, então foi decepcionante isso aqui, porque o mecanismo de ação dele era fantástico, inibia SAQ apenas no BAS, tá? Que mais? Bortezomib, daratumumab, aí assim, o DARA, eu acho incrível, o pessoal põe para anemia hemolítica autoimune 6 casinhos, tá? E quando você vai ver as descrições de caso, apenas um caso é realmente primário, todos os outros estão associados ou com mieloma, ou com MIGS, então, ou com anticorpo monoclonal. Então, assim, óbvio que vai ter ação nos outros casos, né? O que me interessa é aquele paciente que não tem nenhuma doença, se teve ação, e sim, tem alguma ação. Mas vocês verem, ó, gente, tanto o bortezomib quanto o DARA foi utilizado em 7 pacientes e foi levado para o ESH, tá? Então, são poucos relatos, tá? E aqui é o estudo europeu do uso da eritropoetina, tá? Foi em 51 pacientes, de 2007 a 2019, e esses pacientes, após 12 meses, ó, eles conseguiram manter, sim, níveis de eritropoetina altos. Qual o nosso problema aqui é como fazer essa liberação, já que ela é off-label para anemia hemolítica autoimune, tá? Não vou explicar isso, porque senão eu vou perder muito tempo, e aí eu não vou falar das afrios, tá? Mas só esse quadradinho aqui eu acho ele um pouquinho assustador, é o quanto eu demoro para fazer testes para anemia hemolítica quente, tá? Então, por isso que são pacientes, em nosso serviço, como eu tenho relação nos dois lados, a gente já deixa essa bolsa em stand-by, para que se esse paciente precisar, eu não vou perder tempo, então eu já vou ter a bolsinha lá pronta na agência. Entrou, eu já sei, começa a preparar, independente de vocês pedirem ou não, mas aí eu já sei, tá? O ideal é vocês pedirem como reserva, fazer alguma coisa para que o banco de sangue saiba, em algum momento eu posso precisar, principalmente aqueles pacientes que eles não respondem imediatamente, certo? E assim, gente, o que é muito importante aqui para resumir o nosso quadrinho? Paciente não tem histórico de sensibilização, pelo amor de Deus, vamos parar com essas histórias, tá? Paciente precisa de sangue, ele não vai ter halo anticorpo, então ele não vai fazer reação hemolítica aguda. O problema é aqui, tá? É esse caso aqui, que tem histórico de sensibilização. Então, nesse aqui, é que eu vou ter que ser bem insistente, tá? Aqui, ó, sensibilização, sim, é ruim, deu ruim. Não tem sensibilização? Manda ver, que isso, o paciente precisa de sangue. Ou seja, trocando isso aqui em miúdos, transfundir homem é muito mais fácil do que transfundir mulher. Entretanto, a anemia hemolítica autoimune
é uma doença de mulher, tá? A quente, tá? Uso de imunoglobulina, sim, gente, ainda tem vez. Em pleno século XXI, a gente ainda vai usar imunoglobulina, tá? O que que acontece? A duração da imunoglobulina na anemia hemolítica autoimune, ela consegue ser mais fugaz do que na PTI, ela vai ter efeito só de 3 semanas, que é quando eu vou ter essa imunoglobulina ao redor das minhas hemácias, tá? Então, é efeito muito fugaz. Então, ela serve para quê? Para eu tirar o meu paciente da emergência, é o que eu falei, é o suporte, tá? Aférese para anemia hemolítica quente, será que tem vez? Pela Sociedade Americana de Aférese, ela não tem indicação, tá? Ela seja, ou seja, a gente tem poucos trabalhos, certo? Mas ela classifica como que do tipo 3. Tipo 3 é quando você não tem benefício. E, na maioria das vezes, é em poucos casos, tá? Então, não tem porquê eu estar fazendo aféreses nas anemias hemolíticas autoimunes a quente, tá? Aí aqui saiu esse trabalho, né, de um grupo chinês que mostrou que se quando você fazia eritrocitaferes, você tinha melhora, e aí você comparava o grupo 1 com o grupo 2 e 3. Eu li esse artigo assim, o que que acontece? Eles não comparam eritrocitaferese com transfusão simples. Nenhum paciente é transfundido. Ele compara eritrocitaferese com não transfusão. Então, eu acho meio óbvio que a gente vai ter diferença sim, tá? A mesma coisa aqui, certos pacientes com anemia hemolítica autoimune, esse grupo aqui B, tá? Os pacientes que fizeram aférese, eritrocitaférese, se saíram bem, mas não foi realizado transfusão de concentrado de hemácia. Então, a minha pergunta é, será que esse resultado a gente não teria só com concentrado de hemácia, em vez de eritrocitaférese? Não sei, mas lendo o trabalho é que eu fiquei me perguntando isso, tá? E aí nós chegamos na anemia hemolítica frio. Na anemia hemolítica frio é aquela cujo anticorpo ele vai de 4 a 26. Ele tem uma amplitude térmica imensa, tá? Aí ele vai aumentando, 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 se aproximando até de 37. E aí a gente tem aquela regra, né? Quanto mais o bichinho se aproxima de 37, geralmente ele é pior, tá? Por isso que a amplitude térmica, quanto na quente, não faz diferença para a gente. Na frio, mesmo não fazendo parte do critério diagnóstico, ela é importantíssima nos nossos pacientes, tá? E aí eu tenho 3 tipos: doença de aglutininas a frio, a síndrome de aglutininas e hemoglobinúria paroxística a frio. Essas duas são provocadas por IgM e essa última por IgG, tá? Nessa última eu tenho hemólise intravascular, nessas duas primeiras hemólise extravascular, tá bom? Diagnóstico é muito semelhante a quente, gente. Eu faço diagnóstico na bancada. Ah, mas é aquelas pontinhas de dedo azul que todo mundo descreve, e a urina cor de Coca-Cola. Putz, na menor parte dos casos, tá? Isso aqui vai ocorrer. Isso aqui era de uma paciente nossa, tá? Você aquece, dá uma melhorada, você acha, ai, será que é um Renault? Não, não é um Renault, não, porque isso é fixo, tá? Fica assim o tempo todo. A gente já teve até proposta da cirurgia vascular de amputar dedinho, porque não saía, tá? Mas não precisou, tá? Não tem nenhum caso descrito de precisar de amputação. Isso aqui ocorre na minoria dos pacientes. É lindo, é de livro, mas é na minoria. A mesma coisa é a hemoglobinúria, tá? É lindo, é de livro, mas vai ser na minoria. As outras, clinicamente, eu não consigo diferenciar. Tá? A HPF não, eu nunca vi, tá, gente? Eu não sou pediatra. O paciente vai chegar com quadro de dor abdominal e aí nas perguntas a mãe vai dizer que ele está fazendo xixi cor de Coca-Cola e aí você vai pensar no hemoglobinúria paroxística frio, que o teste é dado pelo teste aqui, ó, de Donald Landerstein, tá? Que é quando você tem uma IgG que aglutina a frio e hemolisa a quente, tá? A raia frio e CAD. Olha como é bonitinho as diferenças na bancada, tá? IgM, IgM, tá? Aqui, policlonal ou mono, aqui mono, tá? Aqui, amplitude térmica. Na frio, a amplitude térmica é menor, enquanto na quente eu tenho as amplitudes térmicas bem maiores, muito próximas a 30 graus. Título: na frio é menor que 64, enquanto na primária ou no CAD, a titulação, isso é critério diagnóstico, tá? Isso aqui é critério diagnóstico para frio. O título, muitas vezes, é tão alto que eu me canso e a gente para. Chegou em 1.200, 1.256, parou, não tem por que fazer mais, porque o título é muito, muito alto.
Então, assim, é isso que a gente diferencia. A frio, a gente não faz o eluato, tá? Mas no próprio soro eu identifico o I grande, enquanto na primária eu posso ter I grande, pequeno ou P, tá? Lembrando, aqui, quando é infeccioso, é policlonal. Quando é secundário, a mieloma, linfomas, ela é mono. Aqui é monoclonal, tá? Tanto é que hoje, CAD, pela Organização Mundial de Saúde, ela não é só classificada como anemia hemolítica autoimune, agora ela é classificada como uma doença linfoproliferativa, tá? Mas só que é uma doença linfoproliferativa que ela não vai virar LLC, não vai virar linfoma, é uma doença linfoproliferativa, cuja única manifestação é mesmo a hemólise, certo? Secundária, o que é que eu vou fazer? Tratamento de suporte, gente, tratar a doença de base. Então, por exemplo, se é infecciosa, pisa no freio, porque o paciente vai ficar bom sozinho, no máximo você vai precisar da transfusão, muitas vezes nem vai fazer isso. CAD, tá? Maioria das CADs, gente, a hemoglobina é acima de 10. Por que que eu vou tratar uma criatura dessa? Ela vai estar assintomática, tá? Então, deixa lá, quietinho, só fica observando. Não, meu paciente faz hemólise mesmo, como a gente tem 2 casos no ambulatório, tá? E é sintomático. Então, o que que a gente faz, né? Hoje, o tratamento de escolha, aí a gente chega numa coisa. Aqui eu vou usar rituximab na dose de 375. Por que não faz efeito a dose de 100? Aqui é doença linfoproliferativa, então eu estou tratando o linfócito B, eu não estou imunomodulando, tá? Então, hoje no Brasil, o único tratamento, mas mesmo assim é off-label, tá? Na verdade, nós temos 2 tratamentos hoje no Brasil para CAD. Nós temos o rituximab, que é o que eu aconselho todo mundo a tentar de cara. Se recaiu, você pode tentar, e aí a gente tem um grande problema, ou a Benda ou a Fludara, tá? Eu prefiro a Benda. Pode até tentar bortezomib também, que já tem alguns estudos com rituximab e bortezomib, tá bom? Tá, e que mais? Os pacientes, eles respondem, vocês lembram lá da cascata do complemento? Eles respondem muito bem a bloqueador de complemento, tá? E aqui eu tenho bloqueador de C1, que é o suntilimab, ainda não foi aprovado no Brasil, mas já foi aprovado pelo FDA. E os pacientes, eles mantêm hemoglobina em torno de 12, esses pacientes sintomáticos, tá? Gente, lembrar que, ó, eu até risquei aqui porque eu não concordo, tá? Eculizumab não funciona. Eles não têm hemólise intravascular. Por isso que os pacientes dizem que melhoram os sintomas, mas não aumenta a hemoglobina com eculizumab. Tá, melhorou o sintoma, que talvez eu recebendo uma droga tão cara, eu tenho um efeito placebo de que melhora meu sintoma, mas a hemoglobina não sobe. Então, eu risco aqui de propósito, porque eu não concordo. É C1 ou C3, C5 não, tá? Então, com C1 ou com C3, e aí o C3 nós já temos aprovado no Brasil, óbvio que não para CAD, tá? Nós temos aprovado no Brasil para HPN, então continua sendo off-label. Então, se a gente vai conseguir fazer isso no Brasil para CAD, eu não sei, é tão pouco paciente que eu não sei se a gente vai conseguir, mas vocês veem que os pacientes, eu tenho paciente que não sai da hemoglobina de 8 que eu vou transfundir, é o que eu posso fazer aqui, e rituximab, olhe lá. Então, se ele tivesse usando pegcetacoplan, que já está utilizado, já tem aprovado no Brasil, a gente conseguiria manter esse paciente bloqueando lá C1, 5 hemoglobinas acima de 12, tá? Nisso aqui, o nosso grupo, ele participou do estudo do uso de pegcetacoplan nas anemias hemolíticas, tá? Para transfundir é muito simples, gente. Eu tiro o efeito do autoanticorpo a frio, que é simples, eu aqueço. E aí, não resolvi com aquecimento. Sabe o que é que acontece? Todo IgM, ele é sensível a DTT, ele é destruído pelo DTT. Eu trato com DTT e fica tudo lindo e maravilhoso. Então, é muito fácil transfundir. Quem pega assim na bancada, ai meu Deus, deu positivo para tudo. Não, esse é o mais fácil que tem. Mais difícil é aquele outro, que é a quente, tá? Esse eu consigo transfundir tranquilamente. Globulina, meu Deus, por que que eu vou utilizar uma anti-IgG para IgM? É claro que aqui eu não tenho indicação, tá? E aí, assim, gente, e aquele paciente que eu tô, só lá observando com hemoglobina de 10, tá? O que que eu tenho que fazer? Então, às vezes, esses pacientes, eles submetem a situações de risco que podem provocar hemólise aguda e que eu nunca precisei tratar. Qual seria uma situação de risco, né? Então,
nos pacientes com anemia hemolítica a frio, sempre quando ele está hemolizando, diz para o paciente usar luvinha, tudo, aquecer as extremidades, que é onde a minha IgM vai agir. Aquecer o hemocomponente, a gente faz, mas eu não tenho evidência científica de que é preciso fazer, tá? O importante, o problema não está no meu sangue, o problema está no sangue do paciente. Mas todo mundo faz. Então, a gente acaba fazendo porque eu não tenho evidência científica nem contra, nem a favor, tá? E aí, assim, pacientes com anemia hemolítica a frio, bom, podem ter situações de risco bem acrescidas. Qual seria ela? Cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea. E às vezes é aquele paciente, aconteceu isso, tá? Era uma paciente nossa, hemoglobina de 10, bonitinha, o tempo todo, era uma japonesinha, foi para cirurgia cardíaca trocar a válvula. E aí começaram a dar sangue incessantemente para ela, e aí um técnico do banco de sangue falou, doutora, ela não é sua paciente? Eu me lembrei, eu digo, é! Aí eu avisei para o pessoal, eles não tinham se tocado, que a anemia hemolítica a frio, quando eu resfrio, é óbvio que ela vai hemolizar. Então, nesses pacientes, vale a pena você programar a cirurgia, vale a pena discutir com o cirurgião. Ai, será que precisa de extracorpórea mesmo? Porque se precisar, a gente vai ter que fazer outra coisa para ela, é outro preparo. E aí sim, gente, nos casos de CAD ou CAS, tá? Pacientes com como é que se diz? Com cirurgia cardíaca, sim, ele passa a ser categoria 2, ou seja, tem indicação, sim, principalmente nesses casos de cirurgia cardíaca, tá? Risco acrescido. Também vai que um paciente desse, gente, eu não estou brincando, se um paciente desse vai para o Everest, com certeza esse vai ser aquele que vai fazer necrose de ponta de dedo, tá? Então, todas essas situações acrescidas de extremo frio, a gente tem que pensar e falar para o paciente, ó, você está bem, mas quando você for esfriado, você vai ter hemólise importante, tá? Então, a anemia hemolítica autoimune é uma condição rara, caracterizada por hemólise por autoanticorpos, com sem atuação de complemento, resultando em anemia. Por anticorpos a quentes, são aquelas provocadas por anticorpos, cuja temperatura ótima de reação é 37. O TAD confirma o diagnóstico em mais de 90% dos casos. Os corticosteroides para a raia quente ainda é terapia de primeira linha, e a adição de rituximab na primeira linha pode ser considerada, tá? Na quente, o hemoterápico é só de suporte, tendo evidências apenas transfusão e uso de imunoglobulina. Rituximab ainda é a droga de escolha de segunda linha, não tenho o que discutir, e em pacientes selecionados, considerar esplenectomia em terceira linha. Pacientes com CAD que necessitam de tratamento, as opções de primeira linha são rituximab, têm resultados promissores dirigidos à inibição de complemento proximal, tá? Em pacientes com CAS, o tratamento é de suporte e direcionado à doença de base. Hemoglobinúria paroxística frio, apenas suporte. E o tratamento hemoterápico na anemia hemolítica a frio, seja qual seja, se baseia em transfusões e, em casos de risco acrescido, considerar plasmafés. Tá bom? Era isso, obrigada. A gente pode estender para perguntas, porque não vai ter aula da hemoterapia, tá bom? Melk, bom dia. Bom dia, Tudo bom? tudo O bom? pessoal não vai ter pergunta hoje? Posso Eu tô perguntar aqui. então? Pode. Melk, duas perguntas simples assim. Você pega um paciente com anemia hemolítica ao diagnóstico. Você fez o diagnóstico, anemia hemolítica autoimune a quente, tá? Qual a investigação para causas que estão relacionadas com a anemia hemolítica você geralmente indica? Por exemplo, doença autoimune, HIV, a Não, ó, linfoproliferativa, como é que você faz isso na prática? então, todos você vai ter o hemograma, né? Qual a principal? Hoje, engraçado, né? O pessoal diz na literatura que a anemia hemolítica secundária é responsável por 50% dos casos. Eu comecei a pensar, o meu ambulatório é viciado, mas depois eu pensei, gente, eu recebo todos os casos do hospital, tanto os das reumáticas, quanto os casos seus, do Celso, de todo mundo. E o número de anemia hemolítica no nosso serviço, a maioria é primário, tá? Mas beleza. Secundário,
Hemograma, gente, todo mundo sabe ver um hemograma para saber se eu tiver linfocitose persistente acima de 4.500, obrigatório eu pesquisar, fazer uma citometria para ver LLC, tá? Que é o quê? É a maior causa secundária, tá? Para todos os nossos pacientes, eu recomendo um screening inicial pensando em lúpus. Por quê? Porque a gente tem vários lúpus que a primeira manifestação clínica é só anemia hemolítica autoimune. E à medida que o paciente começa a evoluir, 2, 3 anos depois, eles começam com outra manifestação. Então, tem vários pacientes que você fecha 3 critérios e fica faltando um. Lembrar que hoje os critérios de lúpus mudaram, mas mesmo assim, quando você soma os pontos, então, todo paciente com anemia hemolítica autoimune tem sim que olhar hemograma para ver se tem linfócitos aumentados, tá? Se tiver, eu tenho que fazer imunofenotipagem. Eu tenho que ter o screening para lúpus inicial. E aí, outra coisa, lembrar que aqueles testes para lúpus, depois que eu iniciei a imunossupressão, podem alterar. E, óbvio, eu tenho que pesquisar linfonodos também sólidos, tá? Então, todos eu teria que fazer isso já no diagnóstico inicial. Ah, o meu paciente não tem nenhum linfonodo periférico. Eu preciso estar me preocupando em fazer TC? Eu acredito que sim, mas se você não tem acesso a isso, está muito difícil, não tem linfonodo periférico, porque nem sempre, gente, principalmente pescoço, às vezes você não consegue palpar, nem sempre aquele linfonodo de mediastino, às vezes a única manifestação é uma linfonodomegalia de mediastino. Eu não palpo, então eu vou precisar de exame de imagem. Às vezes está só no abdômen. E aí outra coisa também, todo paciente com anemia hemolítica autoimune vai ter esplenomegalia? Vai, tá? Todos. Como que é essa esplenomegalia? Levemente aumentada. Quando eu tenho aqueles baços imensos, eu tenho que pesquisar linfoma ali primário de baço, tá? E aí, assim, o ideal, às vezes você vê que o diagnóstico, óbvio, você dá com a peça anatômica, né? E aí, nesses casos que você tem um baço imenso e que eu teria que indicar a retirada do baço, a gente recomenda fazer a biópsia de medula antes, porque às vezes você já vai ter algumas células ali na medula que vai te livrar o paciente, por exemplo, de uma esplenectomia, tá? Então, baço muito grande, TC, linfocitose e, óbvio, todo paciente tem que ter screening para lúpus. E aí eu vou dizer uma coisa. Deu anemia hemolítica fria, o paciente não tem história nenhuma, história zerou, né? É um paciente que tem a vida zerada, ou seja, não tem história de pneumonia, não tem história de infecção urinária, e é anemia hemolítica autoimune a frio. Esse paciente eu tenho que correr atrás da IgM monoclonal para dizer que é CAD, tá? Esse é obrigatório você pesquisar. Começa primeiro com testes não invasivos até chegar à medula para dizer que é CAD. Tá? Obrigado, Milka. Tem uma pergunta do Gabriel aqui no chat, você consegue ver? Consigo, peraí. O que poderíamos fazer? Peraí, deixa eu pegar aqui do início. Tá. O TAD, aí, gente, a gente tem que saber assim, ó, todas as vezes que vocês pegarem um resultado de TAD, leiam o cabeçalho. Se tiver TAD em gel, onde que eu sei que faz TAD em gel sempre? Fleury e agente, tá? Com isso, 95% dos meus diagnósticos, eles vão estar positivos. Então, assim, eu perdi só 5%. Por quê? Porque o TAD em gel, ele livra aqueles anticorpos que tem que não se liga bem à hemácia que eu perco na lavagem. E na metodologia em gel eu não preciso lavar, tá? Então, fica apenas 5% de TAD negativo quando a metodologia é em gel. E aí, assim, às vezes, nos outros laboratórios, se você não pedir especificamente, eles não fazem, vou fazer o TAD comum de 1980, tá? Que casos que você perderia? Você perderia quando é o TAD simples, você perderia os casos em que você tem a baixa afinidade do anticorpo. Você poderia perder, por exemplo, o TAD policlonal, ele é um suco, ele é um pular, ele vai ter tudo. Mas o TAD monoespecífico,
geralmente a maioria dos locais, eles só fazem para complemento e IgG, eles não fazem estendido. Em alguns casos, sim, você vai ter o cartão de TAD que já vem IgG, IgM, IgA, como é o nosso caso. Então, quando a anemia hemolítica autoimune ela é provocada por um IgM quente, um IgA quente, você pode perder, tá? Se você faz o TAD simples. E aí, o outro caso, que agora o Alex sabe que a gente está fazendo, né? O TAD positometria é quando eu tenho, tipo assim, eu tenho anticorpo, tá? Que eu não consigo detectar, por quê? Porque é muito pouco anticorpo, tá? O que a gente tem que lembrar? A gente estabeleceu, óbvio, o nível de positividade. Por quê? Porque se eu fizer citometria de fluxo com todo mundo vai ter imunoglobulina na hemácia, mas isso não é patogênico, certo? Então, a gente estabelece vamos dizer, um cutoff lá para dizer que é TAD positivo. Então, quando eu tenho uma pequena, que esses são os 5% que eu não consigo esclarecer pelos outros, tá? Então, a gente vai fazer o TAD por citometria de fluxo, que aí você inclui praticamente todos os casos. Você vai responder 100%? Não. Mas, de algum jeito, eu tenho que mostrar que essa minha anemia hemolítica ela é de causa imune. Então, a gente tem utilizado de vários artifícios, inclusive de testes funcionais, como é o MMA, tá? Para provar a origem autoimune desse anticorpo, tá? E o TAD, ele nunca é utilizado como marcador de atividade de doença, se ele é grave ou não, certo? O que eu posso só dizer para vocês? Se a doença é mista, ela é mais grave. Mas se ela é quente ou é frio, todos, é assim, todos não vai interferir na gravidade da doença. A única coisa é que a mista, eu espero uma gravidade, ou seja, se eu tenho GM, GG, geralmente elas são mais graves. Mas dizer, um TAD de 4 cruzes vai ser a doença mais grave que um TAD de 3 cruzes? Não, isso não acontece, tá? Acho que foram todas, acho que sim. Tem outra mensagem aqui, deixa eu só ver. Eu agradecendo. Sem dúvidas, pessoal, mas... Como é que eu vou fazer mais uma, tá? Tá. Pegando essa linha do Gabriel, da anemia hemolítica com negativo, né? Às vezes você vê médicos insistindo nesse diagnóstico, mesmo tendo feito toda a investigação direitinho. Como você faria diagnóstico diferencial de outras causas, né? Porque aí, às vezes eu vi médicos deixarem de fazer diagnóstico de doenças importantes, como HPN ou outras anemias Não, hemolíticas, você por tem que causa fazer. Então, insistindo na HPN hemolítica, acho que a você já percebeu negativa. esse movimento aí no serviço, né? É aquela coisa, o TAD comum deu negativo. Teoricamente, assim, TAD comum deu negativo é que às vezes eu estou invertendo isso no serviço por ser mais barato, mas o TAD comum deu negativo. Em adulto, qual é a causa mais comum de hemólise fora a anemia hemolítica autoimune de hemólise adquirida? É HPN. Então, obrigatoriamente, TAD negativo, eu tenho que excluir HPN. Tá? Esse é o... No nosso serviço, às vezes eu estou invertendo, porque o TAD por citometria é bem mais barato que o HPN. Mas mesmo assim, você sabe, várias vezes eu digo para o pessoal, pesquisa de HPN, porque o TAD é negativo. E aí, outra coisa também que me preocupa, Alex, muita gente diz, não, é atípica porque respondeu o corticoide. Aí, assim, introduz corticoide, a hemoglobina vai de 8 para 8,5, 8,9, e aí eles consideram isso resposta e atípico, e na verdade não é. Isso não é resposta, gente. Eu já peguei casos de HPN assim também, que a pessoa dizia que era anemia hemolítica autoimune e era atípica porque tinha respondido ao corticoide, mas na verdade não tinha. Aquela hemoglobina, aquela variação normal de hemoglobina de 8, 8,5, 8,9, tá? Então, é obrigatório. Qual a causa mais comum de anemia hemolítica adquirida no adulto? Anemia hemolítica autoimune. A segunda causa, HPN, tá? Só que outra coisa, eu também recebo muitos casos de anemia hereditárias que não foram diagnosticadas porque não tem acesso ao médico e aquelas anemias hereditárias de membrana, as hemoglobinopatias não, o paciente vai ter sintomas. Mas as anemias hereditárias de membranas, elas são muito brandas, muito brandas. Então, a maioria das pessoas ficam assintomáticas a vida inteira, até que algum dia vai ao médico.
No privado, talvez isso não aconteça, porque todo mundo, em algum momento, foi ao médico logo ao nascimento, e o médico vai perceber uma anemia logo de cara, de 9, 10. Mas no público, não, isso acontece muito. Do paciente ter uma anemia hereditária de membrana, hoje a gente está falando de esferocitose, leptocitose, e chegar para a gente com uma anemia hemolítica autoimune e, às vezes, fazendo uso de corticoide, dizendo ser refratário ao uso de corticoide, tá? Então, Esse assim, aquele exame super tecnológico que eu pus lá no começo, né? Que é de última geração, que é a ponta do dedo, gente, é bom demais, tá? Isso daqui não substitui. Em pediatria, eles estão tão focados nessa coisa de fazer diagnóstico de hereditária, que todo mundo com anemia, eles fazem automaticamente a ponta de dedo, pelo foco de ser hereditária. A gente nunca imagina, né, que um adulto vai chegar com anemia hemolítica hereditária nessa idade, mas infelizmente chega. Eu já cheguei com paciente para tratar esferocitose com rituximab, tá? A gente teve um caso agora, ano passado, paciente investigando uma monocitose de 86 anos. E aí, eu acho que era um caso do Vitor, ele fez a ponta de dedo cheia de leptose. E aí foi fazer estudo molecular, e aí ele tinha uma leptocitose, sempre teve, nunca diagnosticado. É. Hoje, assim, no privado, assim, a gente depende muito da ponta de dedo, é óbvio, mas no privado, acho que todo mundo sabe que a gente tem NGS para as anemias hemolíticas hereditárias, né? É o sonho de todo hematologista, só que nenhum convênio cobre, tá? Mas dá o diagnóstico de tudo. Você pedir NGS para anemias hemolíticas hereditárias, tá? Mas tudo começa da ponta de dedo, né? Não tem jeito. Tudo Você vai começa. pedir o Gente, NGS, se tiver a ponta de é. dedo lá, alguém vivo e fez o E diagnóstico. outra coisa, quando você vê os consensos internacionais de esferocitose, eles não fazem NGS para quem tem, por exemplo, esferócito acima de 20%. Eles já consideram o diagnóstico fechado, porque para todo mundo é Não caro, faz né? nem a curva de fragilidade, né? Já vai o diagnóstico. Exato, por quê? Porque é diagnóstico fechado. Então, assim, é o que eu falo, altíssima tecnologia e ainda tem que ser muito utilizada, viu? Sem falar que eu já tive também casos de MAT, como anemia hemolítica autoimune, anemia hemolítica autoimune e EVANS como MAT, tá? E nessas duas coisas, ponta de dedo, tá? Então, MAT com anemia hemolítica autoimune, com EVANS, é muito comum essa confusão. O Melca, mais uma perguntinha agora para anemia hemolítica a frio. Vocês ainda usam aqueles aquecedores de sangue que você botava onde você bota a bolsa, né? No suporte? Então, o que que a gente está usando? A gente, por exemplo, pega, põe no saquinho plástico e aquece a 37 graus na própria banho-maria, tá? A gente não tem os aquecedores de sangue aqui no serviço, certo? Mas, Mas, assim, mas todo eles são úteis? Assim, a minha pergunta é, precisa usar se não tiver no local a mais gente não simples? tem Ou... resposta. Porque, assim, o que que acontece? Quando você coloca lá a bolsa e você faz a transfusão em 4 horas, por física, lei da física, à medida que eu vou descendo no equipe, teoricamente eu vou ter atingido a temperatura ambiente, a não ser Uhum. que eu esteja no ar-condicionado, tá? A não ser que eu esteja no ar-condicionado, tá? Quando você vai fazer eritrocitaférese, tem maneiras de você controlar isso na máquina. Então, por exemplo, é muito controverso isso de aquecer bolsa. O que que todo mundo coloca? Todo mundo faz porque é uma coisa instituída desde 1900 e bolinha, nunca teve um trabalho de dizer, ó, eu não fiz e deu certo, e a gente continua fazendo. Ninguém tem coragem de não Mentira. fazer. Mas assim, olha, quando o paciente tem, é que eu ainda não fiz quantos casos eu já não fiz. Mas várias anemias hemolíticas a frio, nossa, quando a titulação do anticorpo não é tão alta, eu não estou fazendo, tá? Quando é acima de 1.256, a gente está fazendo. Mas quando não é tão alta, a gente não está fazendo e eu não estou tendo diferença, tá? Bom, obrigado. Não vou perguntar mais não, senão a gente fica conversando aqui. Hum. Se já são 9h10 já. O Celso está aí? Na reunião? Acho que não. Então tá bom, pessoal. Acho que não tem mais perguntas. Obrigado, Mel. Obrigada a Boa vocês. semana, Tchau. pessoal. Boa Boa semana. semana a todos.